queridos, graça e paz do Senhor Jesus, mais uma vez, né? Quantos estiveram aqui no primeiro encontro? Faz assim. Então temos um grupo que não estava aqui, né? Uma alegria poder voltar a essa casa, a casa do nosso Pai, para continuarmos conversando sobre casamento no ponto de vista de uma construção mesmo, que precisa ser constante, diária, e que precisa, como eu falei no encontro anterior, nós temos, né, 3 envolvidos. E eu falei na vez anterior que Deus nunca deixa de fazer a parte dele. Mas cada um de nós tem as suas responsabilidades. E hoje, diante do convite que me foi feito, e dando sequência a essa fala sobre casamento, essa construção diária, eu pensei em hoje conversarmos um pouquinho. O tema de hoje, quantos aqui são pais? Pais. Quantos querem ser pais ainda? Então, amém. Essa palavra servirá para todos os que estão aqui. Nós vamos conversar um pouquinho sobre famílias da mesa construindo memórias. É essa ideia de construção, mas essa ideia da construção acontecendo na nossa mesa, na nossa casa. É sobre essa temática que eu quero compartilhar com vocês essa noite, amém? E aí, queridos, nós vamos dividir essa palavra em 2 partes, mas não se preocupem, vocês não vão sair daqui muito tarde, mas é importante dividirmos em 2 partes. E eu sempre gosto de começar falando desse tema, primeiro destacando que, assim, a mesa é um lugar de encontros. Eu lembro que quando criança, na minha casa não tinha uma mesa, mas eu lembro nitidamente da minha mãe pegar um forro, colocar no chão da nossa casa, e nós temos várias fotos assim. Quem sabe um outro dia eu tenho a oportunidade de mostrar essas fotos a vocês. Nós temos várias fotos em que nós nos sentávamos em um pano forrado pela minha mãe no chão. Os alimentos eram colocados no meio e nós 4, meu pai, minha mãe, minha irmã e eu, sentávamos ao redor dos alimentos e comíamos ali. E conversávamos e trocávamos muitas ideias enquanto estávamos sentados ali. Hoje eu tenho a alegria de ter uma mesa na minha casa. E é com muita alegria que eu monto a mesa na minha casa todos os dias para as refeições serem feitas. E eu quis falar muito dessa temática porque a igreja de vocês eu percebi que tem o hábito da mesa. Quando terminamos o nosso encontro passado, eu fui convidada para sentar à mesa com alguns queridos aqui da igreja e a mesa estava linda. E eu elogiei muito a mesa. Eu lembro que a mesa estava toda com detalhes em azul. E ali eu entendi que aquela mesa foi preparada carinhosamente para receber todas as pessoas que estavam ali. Então, quando a gente percebe uma mesa, qual é a vantagem? Tem lugar para cada pessoa na mesa. Eu quero que você abra a sua Bíblia, por favor, no Salmo 128. Salmo 128. Salmo 128 nos diz assim: Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos, pois comerás do trabalho das tuas mãos, feliz serás e te irá bem. A tua mulher será como a videira frutífera aos lados da tua casa, e os teus filhos como plantas de oliveira à roda da tua mesa. Eis que assim será abençoado o homem que teme ao Senhor. Obrigada, minha amada. O Senhor te abençoará desde Sião, e tu verás o bem de Jerusalém em todos os dias da tua vida. E verás os filhos de teus filhos e a paz sobre Israel. Eu gosto desse salmo porque ele nos fala de uma família. E aí, pensando um pouco na ideia que nós vamos trabalhar aqui hoje, eu queria fazer uma pequena reflexão no início. A correria diária, o excesso de demandas na nossa agenda tem feito com que a gente use cada vez mais
os momentos de refeição para sentarmos, conversarmos e olharmos nos olhos uns dos outros. Hoje em dia, com as demandas familiares, a maioria das famílias não tem mais a oportunidade de fazer todas as refeições juntos. Quando os filhos ainda são muito pequenos, fica mais fácil. Mas à medida que eles vão crescendo, cada um estuda em um horário, faz curso em um horário, fica mais difícil. E até para os casais que ainda não são pais, dependendo do horário do trabalho, a gente não consegue isso. Eu lembro que assim que eu casei, eu trabalhava aqui na Ceilândia, mas o meu marido trabalhava no Recanto das Emas. Então a gente não podia fazer as refeições juntos, a não ser a refeição da noite. E essa correria tem tirado de nós, a oportunidade de sentarmos à mesa e construirmos memórias. E quando eu falo em memórias como psicóloga, eu gosto de dizer que nós temos duas memórias que a neurociência fala, que é a memória operacional, que nós chamamos de memória de curto prazo. O que é a memória de curto prazo? É aquela que eu adquiro uma informação, mas eu vou usar aquela informação por pouco tempo, então depois eu descarto. É como alguém que fala assim, decora aí o número do meu celular, e você fica repetindo na sua cabeça o número do celular, mas depois que você anota, depois que você usa para ligar para a pessoa, você descarta aquela informação. Nós chamamos essa memória de memória operacional ou memória de trabalho. Mas nós também temos a memória a longo prazo. Então, a memória de trabalho é a curto prazo. A memória a longo prazo, nós chamamos na ciência de memória cristalizada. Ela está muito associada ao aprendizado, porque é aquela memória que dura mais tempo. E toda memória precisa ter 3 processos: a entrada da informação, a codificação, ou seja, a compreensão da informação, e a evocação da informação, que é quando eu transmito aquilo que eu aprendi. Mas para nós psicólogos, nós temos a memória afetiva, a memória emocional. E é essa memória que nós precisamos construir na nossa família todos os dias. Amém, queridos? E aí, quando nós olhamos para Jesus, nós vamos ver que Jesus, ele gostava da oportunidade de sentar à mesa com as pessoas. E mesa naquela época de Jesus era muito diferente, porque não tinha cadeira. Não tinha cadeira naquela época. Era uma mesa mais baixa, as pessoas sentavam, provavelmente os pés encostavam umas nas outras. E Jesus, toda vez que ele queria desenvolver relacionamento, ele sentava à mesa com alguém para comer. Mesa é a oportunidade de desenvolvimento de relacionamento. E eu acho interessante que nesse processo, Jesus ele sentava à mesa com a consciência da preciosidade que as outras pessoas tinham, com a importância da comunhão. Então não era um sentar na mesa só para comer, mas era um sentar na mesa. Já saberam como é que a gente fica na mesa? Ou ao lado de alguém, ou de frente para alguém. Não é assim? E está todo mundo sentado numa cadeira que deixa todo mundo mais ou menos no mesmo nível. Quer sua mesa seja retangular, quadrada ou redonda, você está ao lado de alguém ou em frente a alguém. E Jesus, enquanto ele estava à mesa, ele tinha consciência de que ali existia a presença de pessoas que eram importantes para ele, pessoas com quem ele queria desenvolver relacionamento. E aí eu gosto sempre de dizer, e essa é a primeira parte da nossa mensagem, será que algo tão simples quanto negligenciar o hábito da mesa pode afetar as nossas famílias negativamente falando? O que vocês acham? Porque sabe o que eu vejo hoje? A gente criou nas nossas casas nichos. Tem casa que tem televisão em todos os cômodos. Tem casa que eu tenho o hábito de dizer que tem mais televisão do que gente. Aí os filhos ficam no quarto, os pais ficam em outro cômodo e ninguém já senta mais à mesa para fazer uma refeição. Todo mundo está comendo diante da televisão. É ou não é assim em muitos lares? É assim. E aí eu vejo isso como um problema, porque talvez você hoje pode pensar, mas dá trabalho. Eu sempre gosto de dizer uma frase, guarda essa frase no seu coração.
Se eu disser coisas muito importantes aqui hoje, você esquecer de tudo, eu quero que essa frase vocês guardem. Tudo na vida dá trabalho. Tudo. Montar uma mesa e preparar uma refeição saudável para sua família dá trabalho. Mas cuidar da saúde, porque não fez uma alimentação saudável, vai dar trabalho. Ter tempo para cuidar do seu relacionamento conjugal dá trabalho ou não dá? Dá trabalho. Mas não cuidar do seu relacionamento conjugal um dia vai dar trabalho também? Vai dar trabalho. E a minha pergunta para você é: qual trabalho você quer escolher ter? Educar um filho dá trabalho, não dá trabalho? Mas não educar o seu filho também vai trazer trabalho para você. Que tipo de trabalho nós temos escolhido ter? E quando eu falo da mesa, por favor, não é aquela ideia das meseiras de Brasília, apesar de eu achar lindo. Suplá, guardanapo, taça, eu acho isso lindo, eu gosto. Mas também vale o copo de requeijão, que é o que você tem. Também vale o prato de Duralex, que é o que você tem. O importante é ser intencional. Porque tem muitas mesas belíssimas, mas aonde não existe comunhão. É só aparência. A gente bate o olho e diz é bonito, mas falta alguma coisa ali. Então tenha o hábito de preparar a mesa na sua casa. Por quê? Porque é lugar de, primeiro, propósito. Qual é o principal propósito da mesa? Servir a comida, Fabiola? Não, unir pessoas. O propósito da mesa é unir pessoas. Há um lugar reservado para cada pessoa. E quando a gente tem uma mesa que não cabe a quantidade de pessoas, a gente sempre dá um jeito pegando um puff, um banquinho, para que todo mundo se sinta bem e tenha um lugar especial. Mesa é um lugar de propósito para descobrir as características e os dons únicos que cada pessoa tem. É na mesa que eu pergunto como o outro está. É na mesa que eu pergunto se vai tudo bem. É na mesa que eu pergunto quais os seus sonhos. O que você fez no dia de hoje? Como foi a sua manhã? Mesa é a oportunidade de descobrir a particularidade que cada um tem. E aí precisa ser um lugar onde todos tenham a oportunidade de se colocarem, de se sentirem à vontade. Eu também digo que mesa é o lugar ideal para experimentarmos uma extraordinária restauração de valores. Não só os valores da família, mas o valor que cada pessoa tem dentro daquela família. Olha como algo tão simples pode impactar tanto a nossa vida. Eu também digo que mesa é o lugar ideal de reunir as partes quebradas e fragmentadas de uma família que se perdeu ao longo do caminho. Eu conheço famílias que foram restauradas quando começaram a desenvolver o hábito de se sentarem à mesa para fazerem as refeições, ou pelo menos uma refeição ao dia. Além de mesa ser um lugar de propósito, mesa também é um lugar de provisão. Afinal de contas, é onde nós colocamos o nosso de cada dia. Mas ali não é só a provisão do pão físico, mas é também a provisão da oportunidade de conversarmos sobre as nossas dificuldades. Eu gosto de dizer, principalmente para os pais, homens, eu ouço muito essa frase dos homens. Eu não sei por que esse menino reclama se eu coloco comida na mesa todo dia. Ei, pai, seu filho espera de você muito mais do que só a comida, o pão físico na mesa todo dia. Muito mais. Muito mais. É importante que você trabalhe com essa visão, é importante. Mas o Pai Nosso, que está no céu, Ele não supre só as suas necessidades físicas. Ele não supre só o pão de cada dia. Ele supre saber como está a sua alma. Como você está. Então, mesa é a oportunidade de uma provisão para que aquilo que o outro está enfrentando de tão difícil, enquanto família, eu tenha a oportunidade de fazer algo por aquela pessoa. Como é que vocês estão sentados à mesa na sua casa?
levam aquele serzinho que hoje eu deixei ali, mas não vou usá-lo, o celular, e fica olhando para o celular toda hora, nem mastiga direito. Deixa a televisão ligada e o pescoço fica assim olhando para a televisão, nem tem tempo de olhar nos olhos das pessoas que estão sentadas com você. Enquanto casal, a gente tem tido o hábito da mesa? Casais, quando têm filhos, tem que vigiar muito. Porque eu lembro que a primeira viagem que eu fiz com meu marido sem a nossa filha, a gente só falava dela. Não sei quem aqui já viveu essa experiência. Você não leva os filhos, mas você leva. Você só fala deles. E o casal precisa entender que tudo começou com eles primeiro. Os filhos vieram depois. E é saudável que o casal entenda que os filhos um dia vão. E só o casal vai ficar como quando começou. Eu estou falando de uma mesa aqui que envolve uma família, mas a mesa em que você tem a oportunidade de sentar com seu cônjuge e juntos vocês agradecerem por toda a provisão que Deus tem dado a vocês. E não só a provisão física, mas a provisão emocional e a provisão espiritual. Não é só o pão físico, é como está a alma do outro, como está o espírito do outro. É a preocupação se o outro ora, se o outro lê a palavra. É a preocupação de orar com e orar por. Mas mesa também é lugar de participação. Porque lá nós temos a oportunidade de servir e ser servido, gente. Aí na mesa a gente faz assim, passa o feijão para o seu pai. Na mesa a gente diz assim, pega o sal para mim, por favor. E lá a gente tem a oportunidade de me sirvam um arroz, ou deixa eu te servir o feijão. Eu também tenho o hábito de dizer que é oportunidade de montar a mesa. Porque não precisa ser só uma pessoa a montar. Lá em casa já fica assim, Ana Beatriz coloca os suplás, Samuel pega os pratos que ficam mais altos, eu preparo os alimentos e a gente monta a mesa junto. Cada dia um escolhe qual é a forma que quer que a mesa fique organizada. Mesa precisa ser lugar de oportunidade. Oportunidade de servir e de também ser servido. Oportunidade de organizar aquele lugar para receber as pessoas mais importantes da sua vida. Oportunidade de abrir o seu coração. Oportunidade de resgatar valores. Oportunidade de falarmos de um Deus tão grande que cuida de nós e que se estamos sentados aqui ao redor dessa mesa é porque Ele tem nos dado essa oportunidade. Oportunidade de agradecer. Agradecer a Deus por tudo que Ele tem feito. Agradecer ao outro por existir na nossa vida. Que às vezes a gente tem uma facilidade de agradecer para o estranho, para o que não mora junto. Mas a gente às vezes não agradece para aquela pessoa que está ali dia a dia com a gente. Obrigada por acordar cedo e trabalhar e trazer o pão nosso para casa. Obrigada por fazer essa comida tão gostosa. Obrigada por preparar com tanto detalhe. Eu fiz questão, quando fui levada para a sala no dia que eu vim aqui, de agradecer e dizer, está tudo muito bonito. Porque às vezes nós somos incapazes de fazermos isso. Incapazes. Então guarde no seu coração a primeira parte da nossa conversa. Mesa é lugar de propósito, mesa é lugar de provisão, mesa é lugar de participação. E nessa noite, dando sequência ao que começamos, eu quero trabalhar com vocês nesse segundo momento. 4 pratos que nós precisamos quebrar na mesa da nossa casa. Ou melhor, eu diria, nem devemos servir na mesa da nossa casa. Estão preparados para ouvir? Às vezes a gente leva para a mesa da nossa casa alimentos que não vão ser saudáveis. Que a gente já sabe que vão trazer problemas para a nossa saúde. Mas não é só o alimento que a gente leva às vezes para a mesa que vai ser indigesto. Às vezes nós levamos para a mesa assuntos que propositalmente a gente leva para ferir, para machucar o outro, para ofender, para humilhar, para diminuir. Eu quero nessa noite trabalhar 4 pratos que você não deve servir na mesa da sua casa. Ou se você está servindo e se nessa noite o Espírito de Deus colocar no seu coração que você tem servido esses pratos na mesa da sua casa, você vai quebrar hoje. Amém?
E lembrando do que eu falei no encontro passado, para quem estava aqui, nada de cutucão e pisão no pé, porque tudo que ouvirmos aqui é para a gente mesmo, certo? Lembram do combinado do primeiro encontro? Tudo que você ouvir é para você, não é para o vizinho. Mesmo que o vizinho seja o seu marido ou a sua esposa. Mesa pode ser um lugar em que você leve algo muito saboroso ou algo muito amargo. Eu lembro do meu pai contar que a minha mãe, que não é uma exímia cozinheira, ela tem outras habilidades, ela resolveu fazer um prato maravilhoso no primeiro dia deles de casados. E aí ela falou assim: Joaquim, eu vou preparar aquela omelete de chuchu que você tanto gosta. Omelete de chuchu, gente. Pensa se isso tem sabor, mas era o que ele gostava. E ela preparou, e o meu pai disse que tinha mais chuchu do que qualquer outra coisa. E não muito bom. E aí ela ficou naquela necessidade, e aí, meu bem, ficou gostoso? E ele falou bem assim: olha, pode melhorar, mas valeu a tentativa. Incentivou para que ela continuasse fazendo. Não sei quantas omeletes de chuchu mais ela fez. Eu nunca comi nenhuma nesses 42 anos. Mas diz a lenda que foi o primeiro prato que ela serviu e não estava lá tanta essa Brastemp assim. Mas nessa noite, eu quero que, se você puder refletir a respeito disso, faça essa reflexão. Qual é o primeiro prato que você não deve servir na mesa da sua casa? E se você serve, você vai quebrar hoje. É o prato da indiferença. E sabe qual é a frase típica do prato da indiferença? Problema seu. Isso é problema seu. Sabe quais são os pronomes mais usados quando servimos o prato da indiferença na nossa casa? Meu, teu, eu. Eu fico muito preocupada quando vejo casais que tudo é meu, teu, teus filhos, meu dinheiro, tua casa, meus pais. Eu faço. Eu quero, eu determino. Eu sempre digo que, à luz da psicologia, o oposto ao amor não é o ódio. O oposto ao amor é a indiferença. Por quê? Porque tanto para o amor quanto para o ódio, você precisa direcionar para alguém. Então, para amar alguém, precisa ter alguém e eu preciso reconhecer a existência desse alguém. Para odiar alguém, eu preciso reconhecer a existência desse ser que vai ser odiado. Mas para ignorar, como se eu estivesse dizendo: você não existe para mim. E você pode estar chocado, falando assim: gente, isso é muito grave, nunca que isso acontece na minha casa. Sabe quando existe uma necessidade emocional do seu cônjuge e você ignora? Isso é o prato da indiferença. Você sabe que existe uma dor na alma do seu marido e você ignora? Isso é indiferença. Você sabe que o seu filho, a sua filha tem uma necessidade e você simplesmente ignora? Isso é indiferença. Nós precisamos quebrar esse prato se ele está sendo servido na nossa mesa. E se nós não servimos, não sirva mesmo. Não tem nada pior do que você estar em um ambiente e ignorarem a sua existência. Fingirem que você não está aí. Tem um meme na internet que eu achei um absurdo aquilo. E quase me deu vontade de fazer uma denúncia. Que é uma família que resolve brincar, que não está vendo uma criança. A família combinou que ia fingir que não ia ver a menina. E a menina chega, uma criança de, sei lá, uns 9 anos de idade, ela começa a conversar com as pessoas da família e elas fingem que a menina não está lá. E a menina pula, se desespera, grita, chora, e eles fingem que a menina não está lá. Uma brincadeira que pode ter aberto uma mágoa e uma dor profunda na alma daquela criança. Toda vez que você abre a boca para dizer minha casa, meu dinheiro, minha profissão, meu carro, meus filhos, toda vez que a gente se comporta assim, a gente está agindo de forma indiferente às necessidades da outra pessoa. Se você está servindo esse prato na sua casa, tenha coragem de jogá-lo fora e, no lugar da indiferença, comece a substituir pelo amor,
Porque no amor a gente olha e diz, conta comigo. No amor a gente olha e diz, você não está sozinho. No amor a gente olha e diz, até ontem esse problema era seu, hoje esse problema é nosso. No amor a gente diz, nossos problemas, nossas dificuldades, nossos filhos, nossa casa, nossas finanças. No amor todo mundo está incluso. Mas na indiferença não. Na indiferença não. A mesa que o Senhor tem nos dado a oportunidade de nos sentarmos todos os dias, não trabalha com a ideia da indiferença. Jesus não é indiferente às nossas questões. Deus não é indiferente aos problemas que nós atravessamos. Ele não finge que não viu. Ele não diz, problema teu, te vira. Segundo prato que eu quero te encorajar nessa noite a não servir na mesa da sua casa, é o prato da rejeição. E esse prato, segundo a psicologia, a rejeição, é o maior medo que qualquer ser humano tem. É um medo que cerca muitos seres humanos. Medo de ser rejeitado. Na rejeição, é como se você não tivesse valor algum. E eu acho, o pastor está aqui nessa noite com a pastora, uma das questões mais difíceis da gente trabalhar hoje em igreja é o conceito de paternidade. Porque normalmente a rejeição vem principalmente dessas nossas figuras de referência, pai e mãe. E você pode pensar que às vezes a rejeição acontece só quando um pai ou uma mãe abandona um filho. Não, existem filhos rejeitados morando dentro da mesma casa que os pais. Assim como existem esposas rejeitadas estando casadas com seus maridos. Assim como existem maridos rejeitados estando casados com as suas esposas. A rejeição é exatamente colocar o outro nesse lugar que você não tem importância para mim. E normalmente quando a gente rejeita para colocar alguma outra coisa no lugar. Não sirva esse prato na sua casa. Somos diferentes e o Senhor nos fez diferentes. E tem muita gente tendo dificuldade de desenvolver relacionamento com Deus por causa da rejeição, porque acha que Deus vai fazer por eles o que as pessoas fazem. Porque acham que Deus vai fazer por eles o que o pai fez, o que a mãe fez, o que a esposa fez, o que o marido fez. E muita gente acaba não compreendendo a ideia de amor de Deus, porque foi rejeitado um dia, porque foi deixado um dia. Não sirva esse prato na sua casa. Ao invés de servir o prato da rejeição, que tal então você substituir pelo perdão? E eu disse isso aqui na vez passada e quero repetir. Perdão não tem a ver com o sentimento que vai nascer no seu coração e que vai te mover a perdoar o outro. Perdão é uma decisão que a gente precisa ter coragem de tomar. Por quê? Porque não perdoar é tomar veneno todo dia esperando que o outro morra. É adquirir doenças da alma, porque sabia que a falta de perdão traz doenças para a nossa alma? Doenças sérias. Doenças que vão levar tempo de psicoterapia e de medicação até serem trabalhadas. Não rejeite ninguém jamais. Jamais rejeite. Traga para perto. Convide para sentar à mesa. Convide para dividir o pão. Porque todo ser humano tem algo bom para oferecer. Às vezes aquele bom não foi lapidado, procurado, trabalhado. Mas tem. Terceiro prato que você não deve servir na sua casa, e esse tem sido um prato indigesto, e na mesa de tanta gente, é o prato da intolerância. É diferente de mim, então não pode caminhar comigo. Pensa diferente do que eu penso, então a gente não pode conversar. Nós estamos vivendo um tempo assim, queridos. Um tempo assim. Que se eu gosto de arroz integral e você não gosta de arroz integral, a gente nem vai para a mesa. A gente nem vai para a mesa.
Eu tenho tido o hábito de dizer que a intolerância ergue muros intransponíveis diante de nós. Eu tenho o hábito de dizer que a intolerância pode ser capaz de fechar a porta para a graça de Deus entrar. A intolerância, ela vem porque nós sempre queremos ter razão. E nunca se viveu tanto uma época em que a gente quer ter razão. A gente quer ter razão para tudo. A gente quer estar certo em tudo. É ou não é assim? É difícil às vezes a gente mostrar para alguém que ela está errada. E eu tenho dito que a razão, ela é irmã íntima da solidão. Quem quer ter razão demais, uma hora está sozinho. Quem quer estar certo o tempo inteiro tem algum problema. Porque quem não tem problema reconhece que não acerta o tempo todo. A gente erra. A gente tem falhas. A gente ainda está em processo de transformação. Ninguém aqui ainda é perfeito. Ah, não vou caminhar com fulano porque ele pensa diferente de mim, porque ele teve tal comportamento, e se ele teve tal comportamento já era. Cuidado para onde a intolerância tem levado você, meu irmão e minha irmã. Cuidado para onde a intolerância tem levado a sua família. Porque antigamente a intolerância era entre pessoas que não compartilhavam da mesma família. Mas hoje ela está dentro das famílias. Gente que está rachado, que destruiu pontes, que precisará passar por ela depois. Se o pai do filho pródigo tivesse sido intolerante, nós não conheceríamos aquela história tão linda da Bíblia. Aquele filho, quando volta para casa, porque a Bíblia diz que ele caiu em si. O que me faz entender que aquele jovem, não sei como o pastor e a pastora pensam, mas ele não estava pensando direito. Estava agindo pelas impulsividades. Porque o que o impulsivo faz? Primeiro faz, depois pensa. Aí o estrago já está feito. E pais aqui presentes, não se enganem, os nossos jovens estão cada vez mais impulsivos. Primeiro fazem, depois pensam. Primeiro fazem, depois pensam. Aquele filho então pede a herança, sai da casa do pai. Ele não tinha maturidade para gerenciar uma herança. Ele não tinha maturidade para gerenciar uma herança. Mas o pai faz o quê? Ok, dá a parte da herança. Aquele filho sai de forma irresponsável. Tem algumas versões bíblicas que vai dizer que ele agiu irresponsavelmente. Ele gasta tudo, torra tudo. E chega um momento que ele começa a desejar até comer comida de porco. Tamanha necessidade. E a Bíblia nos fala que aquele jovem caindo em si, ele diz assim: levantar-me-ei e irei ter com o meu pai. E eu vou dizer: pai, eu pequei contra o céu, pequei contra ti, já não sou mais digno de ser teu filho. Aquele filho sabia que o que ele tinha feito era tão grave, a ponto de talvez nem voltar com o direito de ser filho. Só que nós temos um Deus que é tão grande, que filho é filho. E quando aquele filho retorna para a casa do pai, o pai corre ao encontro dele, o beija e o abraça. E a gente percebe que não teve espaço para jogar na cara daquele filho que aquele filho tinha feito. A intolerância às vezes faz a gente não entender o lado do outro, não ouvir o outro, porque a gente só tem boca quando a gente tem razão. A gente não tem ouvidos. E eu tenho tido o hábito de dizer assim: olha, Deus nos deu uma boca e 2 ouvidos. Por que será, gente? Talvez para a gente ouvir mais e falar menos. Não sirva a intolerância na sua casa. Por quê? Porque a diferença que hoje existe dentro da sua casa e que esteja sendo muito difícil gerenciar, pode ser uma rica oportunidade para a manifestação da graça de Deus, para uma transformação acontecer. O nosso Deus é especialista em pegar o caos da nossa vida e colocar tudo em ordem. Você crê nisso? Ele é especialista em pegar o que não presta e transformar em algo de muito valor. Ele é especialista em pegar um coração duro, até intitulado de coração de pedra, e transformar num coração molinho, molinho. Não desista daqueles que são da sua casa.
Ei, esposa, não desista do seu marido só porque ele é muito diferente. Marido, não desista da sua esposa só porque você acha que ela fala demais. E eu estou dando exemplos pequenos porque não são grandes intolerâncias que têm feito casais se separarem, não. São coisas pequenininhas. Sabe o lixinho que a gente não joga fora um dia? Não vai ter problema nenhum. Agora deixa o lixo ficar em casa uma semana. Deixa o lixo ficar em casa um mês. Ninguém passa nem na porta da sua casa de tão insuportável. A gente precisa ter o hábito de colocar esses lixos para fora. No tempo certo, no momento certo. Para que muros intransponíveis não sejam construídos diante de nós e entre as pessoas que nós amamos. Deixa eu te dizer qual é o assunto mais difícil de trabalhar na clínica de psicologia. O assunto mais difícil de se trabalhar num consultório, qualquer psicólogo vai dizer isso, não é depressão, não é bipolaridade, não é esquizofrenia, não é tentativa de suicídio, não. O assunto mais difícil de se trabalhar hoje dentro de um consultório de psicologia se chama mágoa. Mágoa. Sabe por quê? Um estranho não vai te magoar. Não é alguém que caminha contigo. Não é alguém que você conhece, que gosta e que gosta de você. Sabe quem vai te magoar? Quem está dividindo a mesa com você. E como é que você reage nessas horas? Eu oro, Fabiola, amém. Tem momento que a gente precisa orar. Mas tem momento que a gente precisa ser aquele que levanta e diz assim, olha, eu te perdoo. E eu quero que você me perdoe também. Porque o orgulho tem feito a gente estar distante de muita gente que a gente ama. E às vezes a gente pode estar pensando assim, é de pai para filho. Não, às vezes eu conheço casais que só se conversam quando estão em público. Não sei se o pastor e a pastora conhecem gente assim, mas só conversa quando está em público. Em casa, não olham um no olho do outro. Em casa, são incapazes de falarem um com o outro. Em casa, são incapazes de satisfazer uma necessidade que o outro tem. Não, mas ela falou aquilo, acabou. Jesus te perdoa todos os dias. Jesus te dá a oportunidade todos os dias. E nós temos fechado a porta às vezes do nosso coração. Porque é difícil demais lidar com quem é diferente. Porque é difícil demais lidar com alguém que me magoou. Porque é difícil demais lidar. Nada, é o seu orgulho às vezes. Último prato que eu gostaria que quebrássemos, e nesse eu quero gastar um pouco maior de tempo, eu sei que meu tempo está passando, mas é o prato da solidão. Fabiola, você está falando de mesa, aí você vem falar que alguém sentado na mesa pode estar sozinho? Pode. A palavra do Senhor nos diz que quando Deus foi criando tudo ali, Ele diz uma frase, não é bom que o homem esteja só. Essa frase é muito falada, né, para questões de casamento. Gosta-se muito de falar esse texto em dias de realização de casamento. Não é bom que o homem esteja só. Não estou falando só de casamento aqui, estou falando que o ser humano é um ser relacional. Se você abandonar um bebezinho recém-nascido, humano, sozinho, ele não consegue se cuidar sozinho. Ele não se alimenta sozinho. Ele nem assim se higieniza sozinho, ele morre. Deus nos fez relacionais. Por isso que lá na criação a gente ouve assim, façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Deus é relacional. Mas nós temos vivido uma época em que as pessoas estão cercadas de muita gente e se sentem sozinhas. Pessoas estão conectadas ao mundo inteiro e nunca se viveu uma época com tanta gente com medo da solidão. Quando a gente pergunta hoje na clínica qual o seu principal medo, antigamente era de morrer, antigamente era de perder alguém que eu amo. Hoje você pergunta e as pessoas dizem de ficar só. E quantos cônjuges aqui nessa noite não estão se sentindo exatamente sozinhos? Não é bom que o homem esteja só.
E sabe por que estão sozinhos? Porque alguém decidiu se calar. Alguém decidiu se afastar. Alguém decidiu se desconectar. Estão dentro de casa, morando no mesmo teto, dividindo as contas, cuidando dos filhos, mas estão sozinhos. Adão pecou, mas é interessante que Deus não o abandonou. E muitos dentro da nossa casa estão sozinhos, porque um dia erraram e nós somos incapazes de dizer que um erro não é o motivo para que o outro viva sozinho. Quantos casais que têm até intimidade sexual, mas não tem mais diálogo, a comunicação morreu. Quantos casais vivendo como se fossem solteiros, ninguém dá mais satisfação para ninguém. Eu faço o que eu quero, na hora que eu quero, do jeito que eu quero. Quantos casais que, sabendo que o outro precisa de uma mão estendida, prefere ver o outro sofrer a oferecer ajuda. Quantos casais que enchem a casa de gente só para não enfrentarem a insuportável solidão que estão vivendo dentro do casamento. Quantos casais que usam o trabalho para se ocuparem. Quantos casais que usam o problema dos filhos como o único assunto que eles têm para conversar. Quantos casais que usam a vida na igreja, falam de todo mundo às vezes, mas são incapazes de dizerem como está a própria alma. Quando foi a última conversa sincera que você teve com essa pessoa que está do seu lado? Que você olhou no olho e falou bem assim, vem cá, o que eu posso fazer para a sua vida ser melhor? Vem cá, o que eu posso fazer para te tornar mais feliz? Vem cá, você está precisando de ajuda? Você precisa de mim? Filho, senta aqui. O que eu posso te ensinar de diferente hoje? A gente precisa parar com a cultura de dar valor àquilo que nós perdemos, queridos. Você tem alguém que está do seu lado hoje que não é perfeito. Você também não é perfeito. E por que você tem deixado o outro só esperando perfeição? Por que você tem deixado o outro só porque as coisas são sempre do seu jeito? Por que você tem deixado o outro só porque você quer estar certo? Ou porque você não suporta lidar com as suas próprias dores? Eu sempre falo que por trás de alguém que fere, tem alguém ferido. Por trás de alguém que briga, tem alguém que viveu num ambiente onde a briga era um modo de sobrevivência. Por trás de alguém que tem dificuldade em amar, tem alguém que sofreu e que não se sente amado. O nosso Deus está aqui nessa noite para nos curar. Ele está aqui nessa noite para dizer para você mais uma vez, não é bom que você esteja só. Divida a sua dor, abra o seu coração, compartilhe o que está dentro de você, porque se tem algo que tem acontecido muito, são pessoas carregarem dores sozinhas, estando acompanhadas. E a Bíblia diz, é melhor serem dois do que um, porque se um cair, o outro levanta. E a Bíblia faz até a frase, no frio, essa chuvinha gostosa que a gente está tendo, é bom serem dois, porque um pode aquecer ao outro. Não é bom estar só. Enquanto estamos sozinhos, muitos pensamentos que não são bons tomam conta da nossa cabeça. Enquanto estamos sozinhos, muitas dores que o outro pode olhar e dizer assim, mas tem solução para isso. A gente não consegue ver saída. A gente não consegue ver estratégia, solução. Deus te deu uma pessoa que está ao seu lado, aos casados aqui nessa noite, e é só essa relação em que nós chamamos de uma só carne. Se a sua esposa sofre, isso tem que doer em você. Se o seu marido sofre, isso tem que doer em você. Vocês são uma só carne. E eu falei isso aqui quando eu vim, essa uma só carne não é com filho.
O Espírito de Deus coloca no meu coração nessa noite para que você avalie como é que estão os relacionamentos dentro da sua casa. Você está trocando o papel lá, filho é filho, marido é marido. Filha é filha, esposa é esposa. Sogro é sogro, pai é pai, mãe é mãe. Quando há uma mistura nisso aí, vai ter problema. Coloque em ordem hoje. Coloque em ordem hoje. Queridos, eu estou passando por um momento na minha vida, e pelo menos para mim tem sido essa frase do Senhor, Fabíola, é tempo de viver uma vida para dentro. Quando eu falo dentro, não é uma vida de egoísmo. É porque nós estamos muito performáticos lá fora, com os de fora, e os da nossa casa estão minguando, precisando da gente. A gente é acionado lá fora e é o primeiro a ajudar. A gente sabe o que a vizinha está precisando de necessidade, mas não sabe o que está passando pela cabeça da mulher, do marido. Eu não quero essa vida para fora se a minha casa não estiver bem cuidada. Eu, Fabíola, não quero que tudo vá bem em cima dos púlpitos por onde eu tenho passado se a minha casa está destruída. Eu não quero falar do que eu não vivo. Eu não quero falar do que eu não vivo. E hoje o que a gente tem visto? Gente que resolve o problema de todo mundo e é incapaz de resolver os problemas que estão dentro da sua própria casa. Mesa é lugar de olhar no olho e de colocar à mesa tudo o que precisa ser resolvido, sem pendências, sem reservas. Porque, meus queridos e minhas queridas, não são grandes coisas que fazem um relacionamento acabar. São as pequenininhas. As raposinhas, citadas lá no livro de Cantares, as raposinhas. Aquelas coisas que a gente não vê. Aquelas coisas que a gente vê e ignora. Depois eu mexo com isso. Depois eu resolvo isso. Depois, ei meu irmão, pode ser que você não tenha essa oportunidade de novo. E quando eu falo isso, eu sempre gosto de contar de uma amiga muito amada, que eu perdi no ano de 2014. Morreu muito jovem e ela tinha a minha idade quando faleceu. Tínhamos a mesma profissão e o mesmo tempo de casados. E eu lembro que o último louvor que essa minha amiga ministrou no púlpito da nossa igreja, foi o último culto que ela participou conosco. Foi um louvor que diz assim: uma chance igual a essa, talvez eu não tenha mais. Talvez hoje seja a última chance que você tenha. E meu coração arde para falar isso, sabe por quê? Porque a gente tem orado por um país melhor. A gente tem orado por uma cidade melhor. A gente tem orado por um país mais honesto. Sabe aonde isso vai começar? Lá dentro da sua casa. Isso vai começar lá dentro da minha casa. Eu não sei vocês, queridos, mas eu estou cansada dessa correria do dia a dia. Que a gente corre de um lado para o outro sem saber mais qual é o propósito. Parece que não faz mais sentido. Eu estou cansada dessa vida de ir na minha casa só dormir. Eu quero simples. Eu quero aquele convite que Deus faz para nós todos os dias. Priorize o tempo comigo. Eu estou com saudade de priorizar o tempo com a minha família. E dentro de mim existe essa urgência, e por isso que eu acho que eu tenho falado tanto isso onde eu tenho ido. Ei, o tempo de ser um melhor marido é hoje. O tempo de ser uma melhor esposa é hoje. Para de se enganar que é amanhã. Estou trabalhando para juntar dinheiro para comprar uma casa melhor. Estou trabalhando para comprar um carro melhor. Quando eu tiver um carro melhor, a gente vai fazer aquela viagem. Ei, valorize a ida aqui em Caldas Novas. Valorize o passeio de metrô. Valorize o tempo que você está ali abraçada com a sua esposa, mesmo que seja chorando por uma luta muito grande que vocês estão atravessando. Valoriza isso. A gente precisa parar de valorizar só o que perde, meus irmãos. E a gente precisa de parar de valorizar o que a gente deseja e ainda não tem.
É preciso valorizar o que você já tem. Você, assim como eu, nós não temos uma família perfeita. Nós não temos um marido perfeito, irmãs. Nós não temos esposas perfeitas, meus irmãos, nem filhos perfeitos. Mas Deus quer que façamos o melhor com quem nós temos e com o que nós temos. Ele quer usar o que Ele já te deu e não o que você ainda sonha em ter. Eu tenho sentido essa necessidade. Mas dentro de casa, com os meus, sentada à mesa com os meus, e convidando para essa mesa tantas quantas forem as pessoas que precisarem de um toque de um trabalho diferente do Senhor. Como é que está a mesa na sua casa? Se é só uma mesa bonita, é preciso repensar. Se nem mesa monta, é preciso repensar. E por favor, não, Fabíola, como lá em casa não tem uma mesa, não tem como colocar em prática. Usa a criatividade. Minha mãe usava um pano vermelho no meio do centro da sala. Olhe no olho. Tenha coragem de olhar no olho. Tenha coragem de dizer como você está. Mas tenha mais coragem ainda para perguntar para o outro como é que você está. Eu falei aqui na vez que eu vim aqui, há algumas semanas atrás, nós ainda não tínhamos certeza, agora temos. Meu marido está, de fato, com uma metástase, né? Na região do pescoço. Um câncer de tireoide que evoluiu para uma metástase. E nós soubemos disso ontem. E eu já chorei muito, porque a gente é gente, chora. Eu já tive uma mãe que teve câncer, meu pai teve câncer em 2020. E eu falei, Senhor, agora o meu marido tão novo. E eu tive coragem de olhar para ele e dizer, Samuel, como é que você está? Eu quero que você diga para mim como é que está para você. Mas eu quero dizer para você também como é que está sendo para mim. E Deus tem feito tantas coisas lindas dentro da minha casa. Deus não te chamou para carregar esse fardo sozinho. Ele não te chamou para carregar sozinha. Por isso Ele te fez uma só carne com alguém. É para dividir? Não, tudo eu oro. Amém. Mas Deus nos colocou em comunidade para precisarmos do outro também. E sabe o que passa pela minha cabeça? É assim, gente, nós já vivemos nesses 15 anos tanta coisa boa. Ainda bem que a gente já viveu tanta coisa boa. E se o Senhor nos permitir, viveremos tantas outras, mas eu não quero ser uma Fabíola que vive com saudosismo, ou que vive com o pé lá num futuro que eu não sei se eu vou viver. Eu quero ser uma Fabíola com meu pezinho bem fincado aqui nesse presente. É o agora. Por isso Deus chama de presente na nossa língua. Você está aí se especializando para ser bom para quem? Para quem? Para fazer performance bonita para quem vê? Seja sincero, meu irmão, seja sincero. Sentados à mesa, construindo memórias afetivas positivas. Porque para construir negativa não precisa nem sentar na mesa, né, pastora? Nem precisa, né, pastor? Nem precisa. Seja intencional. Hoje nós vamos comer sentados à mesa. Mas aqui em casa nunca tem isso. Você tem autoridade lá na sua casa. Faça uso dela. Criança gosta disso. Para quem tem filho pequeno, criança gosta. A minha filha, Ana Beatriz, não gosta de comer sentada no sofá. Na verdade, ela nem consegue comer sentada no sofá. Ela nunca comeu sentada no sofá. E quando às vezes o pai pega alguma coisa e vai para o sofá e fala, papai, mesa. Criança gosta. Fabíola, é porque você não conhece o adolescente que está lá em casa. Eu entendo de adolescente. Sabe o que adolescente está dizendo quando olha para você assim, não te amo, não quero você, não gosto de você? Ele está dizendo assim, por favor, me ama. Só que ele não sabe dizer isso em palavras. Ele está gritando, me ama, me socorre, se mostra preocupado comigo, mostra que se importa comigo. Fabíola, mas são jovens, a casa continua sendo a sua casa, estabeleça isso. Faça um teste, mas seja ousado, seja ousada, não abra mão
de pelo menos uma refeição do dia, meu irmão e minha irmã, com a sua família. Pelo menos uma. Eu não estou te desafiando a nada. Pelo menos uma refeição do dia. Faça juntos. Fabiola, mas os filhos já... Então começa vocês dois. Mesmo que os filhos não queiram vir, sentem vocês dois lá, que ouviram essa palavra hoje. Começa com vocês. E começa a reparar o que vai começar a acontecer. Começa a observar o que vai começar a acontecer. Amém, queridos? Casamento se constrói dia a dia. Nas pequenas coisas, não são nas grandes, tá? Nas pequenininhas, que talvez você tenha deixado de dar atenção.